meu nome é Cássia Mendicindo, sou epidemiologista e seja muito bem-vindo ao canal Mínimo Vita. Hoje daremos sequência ao nosso curso sobre SAS. Nesta quarta aula falaremos sobre a estrutura dos comandos, como que a gente pode fazer para digitar o comando de modo que o SAS entenda e faça exatamente o que a gente pede. Estamos até melhorando, temos até vinheta agora. Bom, gente, aula 4, estrutura dos comandos no SAS. Então, vamos lá. Bom, o programa SAS, ele é construído em etapas. Por que é importante a gente falar? Porque essas etapas, elas têm que obedecer uma ordem lógica para que o SAS consiga entender e consiga processá-las. Então, por exemplo, um exemplo bem simples aqui seria isso aqui que a gente chama de programa ou script. Então, esse programa aqui, no caso, esse exemplo, ele é dividido em 3 etapas. Desculpa. Então, vamos entender aqui alguns comandos que a gente já viu, até bom que a gente recorde e outros são novidades. Olha só, essa primeira etapa aqui, dar a myClass, significa que eu quero criar um banco, que eu vou nominá-lo de myClass, a partir de outro banco que já existe, o SAS Help Class, e eu vou criar uma variável nova chamada altura em centímetros, que ela vai vir de onde? De outra variável que provavelmente tem no banco SAS Help.class, que é uma variável de altura, mas provavelmente em polegadas, que eu tenho que fazer uma transformação, multiplicar por 2,54. E vou rodar. Muito bem, essa aqui é uma etapa. A segunda etapa seria que eu estou pedindo para o SAS printar esse banco que eu criei. E a terceira etapa, a partir desse banco que eu criei, eu vou calcular a média das variáveis idade e essa nova variável altura em centímetros que eu criei. Então, isso aqui seria um exemplo de um comando de 3 etapas. Bom, é importante, essas etapas, gente, elas são basicamente divididas, né, os comandos, vamos dizer assim, nessas etapas, elas são divididas em 2 tipos, dar step e proc step. Então, olha só, esse aqui, né, aquele mesmo banquinho, ele tem essa etapa que começa com dara e essas duas aqui com proc. Por que é bom a gente deixar isso bem claro? Porque quando você escreve dara, o SAS, ele já vai esperar. Ele já vai saber que o que vai fazer a partir daquele momento. Ele vai ler um programa, no caso aqui ele vai ler esse programa aqui, ou ele vai processar, no caso aqui ele processou, ele criou uma nova variável, ou ele vai criar um novo banco, que seria esse aqui. E quando você tem o programa proc, essa etapa proc, ele vai entender que ele vai ter que reportar alguma coisa, no caso aqui é o proc print, ele vai mostrar esse banco que criou, ou ele vai gerenciar esse banco, ou ele vai analisar o banco, que seria aqui no caso, quando eu estou pedindo para calcular a média dessas variáveis do banco que eu criei. Então é muito importante esse proc, esse dar, que a partir dele o SAS mais ou menos ele vai esperar algum desses tipos de comandos. E é importante também, depois eu falo, vamos lá. Bom, então, é importante, cada etapa dessa aqui, ou ela vai começar com um comando, né, ou dara ou proc, certo? Então, cada etapa dessa, comando com dara ou proc. Normalmente, tá? E ela vai terminar sempre com ponto e vírgula, ok? Então, não necessariamente tem que ter o run, mas com ponto e vírgula ela sempre tem que terminar. Muitas vezes termina com o run e alguns procs pode terminar com quit também, tá bom? Continuando. Bom, cada etapa do programa
cada etapa é formada por comandos. Então, por exemplo, essa Dara Maiclés aqui, ela tem os comandos, né? E cada comando tem que terminar com ponto e vírgula. Isso é muito importante, tá? E é importante falar também porque tem que obedecer uma sequência lógica, por exemplo, né? Aqui, eu dou o Dara, o comando Dara, para ele entender que ele vai ter que criar alguma coisa, ele vai ter que processar alguma coisa, vai ter que ler alguma coisa. Mas a partir de onde? A partir do banco já existente. E depois que ele vai criar a variável. Então, muito provavelmente, se eu colocasse criação da variável antes dele saber de onde que ele vai tirar aquela variável, provavelmente ele não ia conseguir rodar, ele não ia conseguir entender. Ok? Então, você vê que cada comando termina em ponto e vírgula. Bom, então é aquilo que a gente já está falando, né? Então, o programa, assim, cada etapa, ela começa com cada etapa começa com data ou proc, e cada etapa ela tem os comandos, e normalmente o comando, ele começa com uma palavra-chave, que eu chamo de keyword. É uma palavra-chave. Então, aqui é o dar7, que significa um comandinho, né, para saber de onde que vai lá. E essas palavras, gente, normalmente elas têm cor azul. Ah, Cássia, mas isso aqui não tem. Não, isso aqui também, esse comando, ele começa criando uma nova variável, mas só que não tem cor azul, tá bom? Então, não necessariamente ele vai começar com uma palavra-chave. Essa aqui não é uma palavra-chave, mas é importante para criar essa variável. Toda vez ele termina com ponto e vírgula. Bom, então vamos fazer um exercício. Tem esse programa aqui embaixo. O exercício pergunta quantos comandos, né, esse programa tem. Quantos comandos ele tem. No caso aqui é até bom para ele. Create car report seria um comando. Antes, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Quantos comandos vocês acham que tem aqui? Ok? Vamos lá. Bom, na verdade são 7 comandos. Quais são os comandos? Porque sabendo que todo comando tem que terminar com ponto e vírgula. Então, esse aqui é então, olha só, 7 comandos, 7 com ponto e vírgula. Um comentário, isso aqui é um comentário, já a gente vai ver como é que faz isso. Um title, olha só, aqui a gente coloca, quando você coloca title e coloca entre aspas, ele entende que se você criar uma tabela, isso vai ser o título da tabela. O footnote, né? Footnote, ele faz como se fosse uma observação no pé da tabela. O outro comando seria o proc print, para printar essa tabela, mas ele quer somente a variável origem, que é a Europa, e com essa outra variável, MSRP, provavelmente é o tipo de motor, né? Isso aqui é um banco de carros, superior a 30 mil. Ele quer só essas variáveis que estão aqui e manda correr, né? Então, ele tem 7 comandos. Só para vocês já irem aprendendo mais ou menos os comandos, como é que é, mas a gente vai ver todos com mais calma. Outro exercício é o que a gente espera desse resultado aqui, né? Querem fazer? Um minutinho para fazer? Na verdade, menos de um minuto, né? Bom, nenhum erro vai acontecer. Por quê? Porque ele está todo certinho. Não, desculpa. Tem um erro aqui. Por quê? Porque faltou, olha só, faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula aqui nesse comando. Então, ele vai dar um erro no log. Bom, gente, comentários. Toda vez que eu quero escrever um comentário, o que é comentário? É uma observação para mim. Quando a gente faz um programa, a gente precisa de deixar sempre alguma coisa escrita para a gente não esquecer, né? Para daqui a um tempo que a gente for ver aquele programa, não saber de onde que vem uma explicaçãozinha, uma coisa nossa, né? Um comentáriozinho para não esquecer. Então, esse comentário, ele não faz parte do programa, ele não pode ser processado. Então, toda vez que você coloca barra invertida, asterisco, asterisco, barra invertida, vai ficar em verde e ele entende que é um comentário. Ele não roda aquilo como programa, ele não executa. Mesma coisa aqui, ou então se você coloca
um asterisco e um ponto e vírgula, ele não vai rodar. Então, na verdade, isso aqui é um comentário, tudo bem, né? Estudantes abaixo de 13 anos, só que isso aqui, drop, read, wait, isso aqui seria um comandozinho, né? Quando você quer tirar fora duas variáveis. Só que se eu colocar, aí agora eu vou contar, se você coloca o ponto e vírgula, aquele comando não, ponto e vírgula não, né? O asterisco aqui no início, ele não vai rodar. Ele vai entender como um comentário também. Bom, mais um exercício. Tá perguntando se nesse comentário contém algum erro, né? O que vocês acham? Pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha e responda. Não, esse não tem nenhum erro. Por quê? Ele foi todo certinho, tá tudo certinho. Foi bloqueado, né? Esse texto aqui ele foi bloqueado com asterisco, então o SAS ele não processa, vai processar somente o comando que está todo certinho. Global Statements. O que seria isso? Seriam comandos globais, né? Assim, eles estão fora, eles não são classificados nem como data, nem como proc. Eles estão fora. E assim, mas eles são importantes, né? Um deles a gente já viu, né? Agora mesmo, que é o title. Então, quando você escreve o título, title, você coloca entre aspas. O que está entre aspas, ele vai entender que é um título. Você, geralmente, título é para tabela ou gráfico, você vai gerar com aquele título. Footnote, que a gente viu também, né? Que pode ser também um global statement. Tem o Ortus e tem um lab name, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Bom, vamos fazer um exercício prático. Estrutura dos programas. Abra um programa novo, copie e cole os comandos abaixo. Então, nós vamos agora dar uma fugidinha lá no SAS e vamos colocar esse programa lá. Então, vamos lá no SAS. Bom, eu, como sou muito inteligente, eu já coloquei, né? Esses programas aqui que está pedindo para copiar e colar, eu já coloquei aqui para nós. Quantas etapas tem o programa? Então, vamos tentar entender esse programa aqui. Então, esse programa, ele tem uma primeira etapa, que seria essa aqui, né? Que é Data My Cars. Eu quero criar um banco chamado My Cars. Esse banco vai vir em outro banco, tá lá na pasta SAS Help, vamos relembrar. Eu quero criar uma variável nova, que é a VGMPG. Essa variável, ela representa o quê? Ela é a média dessas duas variáveis aqui. MPG cidade e MPG na estrada. Né? E vou mandar rodar. Então, essa aqui seria uma etapa. A segunda etapa tem um título, né? Então, provavelmente vai vir uma tabela. Sim, eu vou printar esse meu novo banco, MyCars, que eu criei aqui. Só que eu vou selecionar só algumas variáveis. Eu quero que esse banco seja printado com a variável make, model, type e essa VGMPG que eu criei no comando na etapa anterior, né? Mas eu só vou querer a VG superior a 35. Eu acho que esse AVG, se eu não me engano, é a potência do motor. E vou mandar rodar. Uma terceira etapa desse programa, também vou colocar um título, só que dessa vez eu vou fazer uma média do meu banco. Eu vou criar a média, o valor máximo, o valor mínimo, com a casa decimal até uma casa após a vírgula, dessa minha variável que eu criei. Só que eu quero que ela seja dividida por tipo, provavelmente tipo de K, né? E o title para aparecer o título. Vamos rodar então? Não, peraí, vamos terminar de responder então. Quantas etapas tem? 3 etapas. Quantos comandos tem na variável procprint? Então, procprint está aqui. Então, na realidade, seria isso tudo. Vamos considerar isso tudo aqui, né? Então, na verdade, a etapa procprint, ela tem 5 comandos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 comandos. E quantos comandos globais? Na realidade, seria o title, né? Aqui e aqui. Então, tem 2 comandos globais. Vamos rodar o programa. Então, vamos lá. Opa! Meu Deus, espera aí. É porque estava sublinhado aqui. Vamos rodar agora. Ok. Olha só. Então, né, a gente... procprint, ele printou a tabela, né,
só com as variáveis que eu pedi. Olha aquela variável que eu criei, a AVG, né, superior a 35. Então, tá aqui, né, só com os valores superiores a 35. E o próximo comando que eu pedi foi para printar as médias dessa variável que eu criei. Aqui. Tá aqui a média, né, de acordo com o tipo de carro. Então, de acordo com o tipo de carro, eu tenho uma média dessa AVG aqui, provavelmente deve ser potência do carro, né? Não sei. Não entendo nada de carro. Bom, aí o exercício ele fala na aba log para ver quantas observações foram criadas na etapa proc print, né? Que foi essa etapa aqui que eu criei o meu banco, né? Então, na realidade, aí quando você vem aqui no log, vamos lá na etapa proc print. Aqui, proc print, né? Então, ele criou 11 observações, onde a AVG é superior a 35, porque eu impus essa condição, né? A AVG é superior a 35. Ok, vamos dar sequência aqui. Aqui seria a resposta, né, do que a gente já mostrou. Pronto, formate. Na realidade, o formato seria a estética, né? Como você vai escrevendo os comandos, né, para dar o programa. Bom, aqui nós temos dois exemplos. Nós temos essa forma aqui de escrever e esse outro formato aqui, essa outra estética, né? Na realidade, gente, é a mesma coisa. Se os comandos estiverem todos certinhos, não faltando nenhum ponto e vírgula, nem nada, vai correr do mesmo jeito. O SAS vai entender da mesma forma. Só que quando você escreve nesse formato, com essa estética, o SAS ele entende, você consegue entender melhor o que você está fazendo. E a chance de erro é menor. Então, vamos lá para mais uma atividade. Criar um novo programa, colar e copiar o programa abaixo. Então, nós vamos pegar isso aqui, vamos lá para o SAS e vamos digitar isso aqui. Então, vou voltar lá. Então, olha só. Programa 2, eu muito espertamente já copiei aqui para a gente não perder tempo. Então, colei e copiei esse comando do jeito que estava aqui, né? Então, uma bagunça. Eu não consigo falar aqui para vocês quantas etapas, cada etapa, quantos comandos. Na verdade, eu não consigo nem enxergar o que é para fazer nesses comandos, o que vai acontecer, né? Fica uma confusão. Então, rode e verifique se ocorreu algum erro. Então, vamos rodar aqui do jeito que está. Beleza. Na verdade, esse programa é o mesmo que a gente viu no último exercício, né? Então, beleza. Formou as tabelas, tudo bonitinho, né? Não tem problema nenhum, não deu erro nenhum, né? Organize o texto do programa para facilitar a compreensão das etapas e dos comandos. E aí eu vou ensinar uma dica para vocês. Nesse íconezinho aqui, lá no SAS, você já clica, ele já organiza direitinho da forma como a gente já está acostumado. Olha aqui, ó, clica aqui, formate code. Olha só, bem mais fácil, né? Então aqui agora eu consigo enxergar cada etapa, né, do programa e também em cada etapa, cada comando. Então, bem mais fácil, né? Bom, voltando lá, gente, continuando aqui a sequência. Mais uma prática. Abra um programa novo, cole e copie os comandos, né? Então, nós vamos pegar esse programa aqui, vamos lá no SAS, e eu já colei, copiei, tá tudo aqui, né? Então, tá tudo aqui. Rode o programa. Então, ele tá mandando rodar esse programinha. Vamos lá. Epa, deu erro. Quando fica vermelhinho assim, pode saber que deu problema. Identifique os avisos e os erros ocorridos na aba log. Então, vamos lá para a aba log. Bom, então aqui... vamos lá do início, né? Então, beleza. Options, então o nosso programa está aqui. Vamos lá para a aba log. Bom, na verdade, isso aqui não é um erro, não. É um aviso, né? Ele falou que essa palavra ele não reconheceu e ele assumiu que foi um erro, que na realidade a palavra certa é data. Ele assumiu que foi um erro e ele corrigiu. Ele passou para a data, né? Aí ele corrigiu e continuou fazendo a leitura. Então, nós vamos aqui e vamos, realmente, né? Então, vamos corrigir para data. Até aparece ali, né? Opa, fica bonitinho, né?
corrigiu para data. Então já até mudou a cor. Você lembra que estava preto? Então é para a gente ficar atento, né? Opa, desculpa. Vamos lá então no log. Vamos continuar aqui os erros. Bom, aí depois, beleza, ele processou. Então esse banco aqui, ele assumiu que era data, né? Então essa etapa aqui foi tudo beleza. Ele processou, leu 428 observações. O banco que foi formado, o Work My Cars, tem 428 com 16 variáveis. Então essa etapa aqui ocorreu tudo bem. Aí agora vamos ver a próxima etapa. Essa etapa aqui, aí ele já deu um erro. Aí agora já foi erro mesmo, tá em vermelho, né? Ele falou que o erro tá aqui. Essa vara aqui, né? Então vamos lá. Então, estranho, né? Vamos ver o que ele está falando. Então, ele sugere algumas correções. Ele fala que é um erro de sintaxe, a gente escreveu errado, e ele esperaria que fosse ou ponto e vírgula ou essas outras opções aqui. Na realidade, faltou um ponto e vírgula, porque esse comando aqui, ele termina. Na realidade, o var, que é um comando, deveria estar em azul, faltou o ponto e vírgula aqui. Tanto ele passa a ficar azul, né? Então, faltou o ponto e vírgula, beleza, né? Então, a partir daqui, ele dá um aviso, ele fala que ele não conseguiu, nenhum banco, né, foi processado para ele poder qualificar, né, esse comando where, aonde a variável é superior a 35 e tal. Então, na verdade, daqui para frente ele não consegue fazer mais nada. Então, ele faz que o SAS parou devido aos erros. Então, ele não consegue fazer mais nada. Mas aí ele vai e insiste. Então, essa etapa aqui ele não fez, ele vai para essa etapa aqui. Vamos lá. Então, ele faz essa etapa aqui e ele descobre um erro aqui, average. Ele sugere também que provavelmente se é um erro de sintaxe, foi escrito errado, e que ele espera essas outras opções aqui. Aí, olha só, na verdade não tem que ser average, tem que ser MIA, porque a média, o comando é MIA, né? Ou se eu quisesse a mediana, ou né, alguma coisa, no caso eu quero média mesmo. Então eu tenho que corrigir isso aqui, né? Então, só, average está até em preto, você pode confiar, né? Então nós vamos passar para MIA. Ok. Continuando aqui. Aí, beleza. Aí ele parou mesmo, né? Que mais pra frente ele não tinha conseguido processar o banco. Então ele erra e para por aí. Então a gente corrigiu tudo que ele pediu. Vamos rodar agora para ver se a gente consegue? Vamos lá. Certinho. Não deu erro nenhum mais. Formou o banco tudo bonitinho. Meu log lá tá todo bonitinho. Sem nenhum vermelho. Ok, corrija os programas e rode novamente. Então, isso seria a resposta, né, do que a gente fez agora. Bom, exercício. O que acontece se a gente submeter esse programa aqui? Na realidade, Opa, já mostrei a resposta. Ele assume, né? Ele assume que ele consegue, ele roda, que ele assume que esse POC, na realidade, foi um erro, que seria PROC, no caso, e ele roda normalmente. Mais esse programinha aqui, né? A gente está com relação à palavra national, né? O que acontece? Ele vai dar um erro, porque o national está escrito em minúsculo no início, maiúsculo no final. O que vocês acham? Dá um pause aí, pensa e responde. Não, ele não dá erro. Na realidade, tanto faz você colocar maiúsculo, minúsculo, o SAS vai considerar como sendo a mesma palavra, no caso, o mesmo banco. Bom, gente, então para finalizar, eu vou mostrar para vocês essa tabelinha do SAS, é muito interessante, que ela fala os principais erros que a gente pode cometer, como por exemplo, ou você deixa de colocar o ponto e vírgula, ou você coloca o ponto e vírgula a mais. Quando você coloca data, você não tem que colocar igual, mas no PROC20 faltou um igual. Então tem muitos erros quando você, por exemplo, coloca coisas que não pilot date dado, não existe esse banco. Bom, então quando você troca o zero pela a letra I maiúscula, então quando você esquece de colocar o run, então isso aqui são os erros mais comuns, então que vale a pena a gente, como a gente está no início, a gente ficar atento, né? Porque isso a gente às vezes
perde um tempo danado com coisinhas assim, mas também você nunca mais vai esquecer. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira aula. Eu acho importante essa aula para a gente entender a lógica do funcionamento de cada programa. Espero que daqui para frente vai ficando cada vez mais claro. Então, até a próxima aula.